Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre abafamento, ghost note e harmônicos, enquanto eu te ensino a fazer linhas de baixo na prática. Sim, eu gosto muito de fazer isso nas aulas, que é atividades multidisciplinares, né? Eu vou abordar aqui, por exemplo, coisas que a gente já viu na outra aula sobre tríades, vou ensinar a fazer um groove baseado numa cifra, que foi o que ficou faltando na última aula, e, enquanto isso, eu vou falar sobre ghost note, abafamento e harmônicos. Fica até o final que você vai gostar dessa aula. Aproveita, já dá o like, compartilha, curte, se inscreva no canal, que tem muita gente que assiste aqui e não é inscrito. Meu nome é Renato Leite, sou baixista formado, músico profissional. Você está no canal certo para aprender baixo desde o começo, sem nenhum vício. Uma dúvida que muita gente tem no contrabaixo é como abafar, né? Como tocar de uma maneira limpa e não deixar as cordas sobrando, né? Não deixá-las vibrando. Então, aqui eu vou ensinar algumas coisas sobre mão esquerda e mão direita que vão ajudar a gente a ter um som mais limpo. Uma delas é que, não sei se você já percebeu, mas nunca dá pra saber o que eu tô apertando, né? Você nunca vai ver, por exemplo, eu tô apertando Dó aqui, eu tô assim, ó, por exemplo, né? Com os dedos todos levantados e com a mão sem encostar. Geralmente eu vou estar com a mão inteira encostada e o Dó vai estar apertado. Mas os outros dedos vão estar aqui fazendo a sua função de abafamento, né? Então o que eu gosto muito de pensar? Pensa naquela coisa que eu falei na aula sobre postura. Eu gosto da mão fechada nessa região aqui, ó. Não tocar um dedo por casa, né? Pensar que nem um violonista. Pensa que nem um baixista acústico. Pensa assim, ó. Você vai tocar com a mão, ela vai ficar do tamanho de uma oitava. Essa é uma medida muito boa para você pensar. Agora olha o que eu tô fazendo. Eu vou posicionar dessa forma aqui para você entender. Eu tô encostando o dedo 1 aqui no Dó, mas ele não tá assim, ó. E eu deixo tudo solto. Ele encosta nas cordas de baixo, ó. Então, ele já tá abafando a corda Sol, ele tá abafando a corda Ré. Ele também encosta a pontinha, às vezes, na corda Mi, ó. Então acaba abafando também. Mas tem os outros dedos, né? Então eu vou deixar a mão aqui também, ó. Esses dedos aqui abafam a corda Mi. Tá vendo, ó? Então a corda Mi tá abafada. O Dó tá apertado. E abafado. E abafado também. Então, tá vendo? Se eu tocar tudo aqui, ó, sai um Dó limpo, ó. Deixa eu reposicionar melhor, ó. Claro que não é um Dó limpo, né? Eu fiz aqui um negócio que se chama hike. Uma técnica mais usada na guitarra, né? Que geralmente você usa a palheta, bate um monte de nota morta e uma nota no final. Então, olha o que eu tô fazendo. Tô batendo em todas as cordas, ó. Abafado, abafado. Sai som e abafado. Olha a posição da mão como é que tá. Abafada, abafada. Toca e abafada. Tá vendo as cordas que eu tô tocando aqui, ó? Ó. Viu? Ó, morta, morta, nota e morta. Isso ajuda bastante a você ver se você tá abafando bem. Então é um jeito de você verificar. Eu lembro que eu via isso, eu via um DVD do Guns, por exemplo, o baixista ele palhetava, acertava tudo. Eu falava, mas como é que sai limpo, né? Daí eu via que a mão dele tava assim, ó. Tava segurando as notas, né? Tipo, ele não tava tocando assim, né, ó. Um Ré, solto totalmente e sem apertar nada. Se você fizer isso, sai assim, né? Então você vai ver que muito baixista ele toca dessa forma aqui, ó. Essa mão funciona dessa forma. Você vai andar com ela toda junta, toda fechada, toda encostada. Então, um jeito de praticar é fazer isso aqui, ó. Toco o Dó com as outras abafadas. Toco o Ré. Agora vem pro Mi, ó. Aí Fá, Sol. Tenta tirar um som limpo e não sair com todas as cordas. Uma outra coisa que ajuda bastante no abafamento é a própria mão esquerda, né? Que eu uso o quê? O polegar flutuante. É uma coisa que eu falei na outra aula, mas é bem legal de revisar aqui, ó. Então, por exemplo, eu toco a corda Mi. Quando eu vou tocar a corda lá, o polegar já entra aqui para abafar. Certo? Toda vez que você faz um pizzicato ascendente, é muito fácil abafar, porque o próprio pizzicato ajuda a abafar, né? Ó. Por causa do toque com apoio. Como assim? Você toca a corda lá, você acaba freando o dedo na corda Mi. Então, se a corda Mi estava suando antes, ela para, tá bom? Então isso ajuda bastante. Fora o polegar que também vai abafando. Então, por exemplo, eu vou tocar uma coisa aqui na corda Sol, com o polegar aqui, ó. Tá vendo onde ele tá? Ó? Ele tá segurando as outras cordas. Isso ajuda bastante a tirar um som limpo. Agora que eu tô tocando aqui, ó, a minha mão esquerda está abafando as cordas agudas. Então é dessa forma que funciona. Quando você toca na corda aguda, quem abafa é essa mão aqui. Quando você toca nas cordas graves, quem abafa essa mão aqui. Um exercício bem legal para você praticar. Toca as cordas soltas e tenta controlar o som delas, né? Mi, Lá,
Sol. Como é que eu fiz, ó? Tenta sair limpinho. E agora descendo. Usa essa mão aqui para abafar. Qual é a lógica do abafamento? Você usar mais do que um dedo, né? Por quê? Senão você gera harmônico. E não é o que a gente quer fazer. Eu vou falar sobre harmônico nessa aula também. Vou mostrar como é que ele sai para você saber quando ele está acontecendo, para você ter um pouco de controle. Não vai ser uma aula sobre harmônico. Eu tenho uma aula aqui já no canal sobre harmônicos, que eu aprofundo bastante, mas eu acredito que ela não seja para iniciantes, ela é para quem está no nível já intermediário e tal. Então, eu vou ensinar aqui só como os harmônicos funcionam e depois, no futuro, recomendo que você vá fazer essa aula. Outro exercício legal, faz isso aqui, ó, na casa 5, eu vou tocar aqui, 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 só que usando minha mão, tentando abafar. Então, ó. Uma coisa que vem logo em seguida quando você aprende a abafar são as ghost notes, né? Pensa que se você tocar uma nota abafada, ela vai sair isso, ó. E isso é muito usado no contrabaixo, isso é muito legal para você colocar no groove, para colocar nas linhas de baixo, porque dá uma noção de ritmo, né? Dá uma noção de percussividade, né? O Jaco, por exemplo, que é um baixista que eu falo muito aqui, ele se inspirava muito nas congas, né? Para criar os grooves, então vem as ghost notes daí, né? Então ele tenta imitar uma percussão do baixo, né? Isso acaba virando uma linguagem do nosso instrumento, né? Você diferencia muito bem, assim, quem é baixista mesmo, de quando, sabe quando um guitarrista pega o baixo para tocar? Você percebe que ele não é um baixista porque ele não tá fazendo as ghost notes, ele vai tocar uma coisa mais, deixar as notas soarem, né? Baixista geralmente toca as coisas secas e controladas, né? Então, você percebe logo de cara que o cara não é baixista, né? O que é uma ghost note? É uma nota sem altura definida, né? Como assim? Pensa nas propriedades do som, né? Ela tem ritmo, ela vai ter timbre, porém você não consegue dizer qual nota é, né? Você não consegue dizer isso aqui. É um sol ou é um lá? Que nota é? Você não definiu a frequência principal dela, né? Então você não consegue dizer qual é a nota. Então, dentro das propriedades do som, você tem dinâmica, ritmo, timbre e altura, né? Só que essa nota, ela não tem altura. Ela acaba funcionando como se fosse um tambor, como se fosse uma percussão. Então, para sintetizar bem a ghost note, é esse som aqui. Vamos praticar? Toca na corda Mi. Lá, Ré, Sol. Usa a mão inteira, porque a gente não quer harmônico. Ah, Renato, eu não posso treinar porque é por causa de barulho. Olha um treino bom pra você fazer de madrugada, ó. É tipo o baterista treinando na borrachinha, né? Você tá treinando seu pizzicato no baixo abafado. Outro exercício legal, toca uma ghost e uma nota, então vai ser... Tô tocando sol. E lá. Em vez de tocar sol, ó, tô tocando só o sol. Eu ponho essa ghost antes, ó. Tá vendo como já dá graça no groove? Sem a ghost, ó. Depois vai ter uma aula só sobre como preencher o groove com Ghost Note, bem mais específica voltada para isso. Por enquanto, eu estou ensinando mais o fundamento
e como você colocar ela de maneira simples, colocar uma, duas, depois mais pra frente a gente vai aprender aquele groove. Beleza? Depois a gente vai ver como é que faz esses grooves mais preenchidos. Mas por enquanto, vamos colocar as Ghost Notes de maneira simples. Por uma, duas assim, antes das notas, tá bom? E por último, vem o harmônico, que ao contrário do que a gente estava fazendo, você vai usar apenas um dedo. E não vai apertar também, né? Todas essas técnicas que a gente está fazendo até agora são sem apertar, né? São técnicas de apenas encostar nas cordas, né? Então, uma delas é o harmônico. Porém, o harmônico, você tira um som. Você vai tirar esse som mais agudo. Quer dizer que a corda está vibrando desse lado aqui e desse lado aqui também. Quer ver, ó? Tá vendo? Que coisa interessante, ó. Ó. Viu? Sobre harmônicos, eu tenho duas aulas específicas sobre isso. Uma eu explico lá a teoria de Pitágoras e toda a série harmônica, todo o fenômeno físico por detrás disso. E tem uma aula na prática que eu ensino no baixo como tocar coisas legais para você usar no seu dia a dia com harmônico. Porém, isso é uma coisa já intermediária, isso é uma coisa para o baixista que está mais avançado. Por enquanto, eu considero legal você continuar nessa playlist aqui e no momento certo eu vou inserir essas aulas aqui também, tá bom? Então você vai, ó, apenas encostar na corda sem apertar. Eu não tô tocando lá, eu tô apenas encostando na corda, com um dedo, em cima do traste. Ó, eu estou na casa 5 e aí é esse o som que sai. Uma técnica muito comum de harmônico é você usar ele para afinar, por exemplo. Se você tocar aqui na casa 5 e aqui na casa 7, você vai ter o mesmo som, ó. Então é possível que com isso você verifique a afinação do seu baixo, né, ó. Você já deve ter visto alguém fazer isso, né? É um jeito muito eficaz de afinar, porque o seu ouvido consegue ouvir bem as frequências agudas, né? Ele ouve melhor isso do que ouvir isso aqui, né, ó. Isso aqui não é tão fácil às vezes de perceber se está desafinado ou não, dependendo do barulho que tiver também. Agora, o harmônico é bem fácil. Pratica isso então, ó. Vou desafinar o misão. Tá desafinado? Pronto, afinei. Tá bom? Pratica isso, isso é um treino muito legal para você conhecer o seu instrumento. Então, pega a corda sol, desafina ela. Tenta afinar ela com o harmônico, ó. Toca um harmônico aqui na casa 5. Vou fazer aqui, ó. Faça comigo. Toquei na casa 5 e agora na casa 5. O que eu preciso fazer? Subir, né, ó. Por quê? Eu percebi que ela está mais grave. Quer dizer que você vai fazer isso no show? Não, né? No show você vai usar um afinador eletrônico para você não passar esse perrengue no palco, tá bom? Essa é a dica que eu dou. Tenha um afinador quando você for tocar. Empreste um afinador, compre um afinador. Mas saiba afinar o baixo de ouvido, trabalhe o seu ouvido e conheça como é que ele funciona, né? Não adianta também você só saber afinar com o afinador. E se no meio da música tiver desafinado, né? Precisar dar uma mexidinha. Você já deve ter visto que tem baixista que às vezes no meio da música o cara dá uma arrumadinha ali, né? Então, conheça muito bem o seu baixo. Então, faça esse treino que eu tô fazendo aqui, tá bom? Você vai ter harmônico na casa 12, que é exatamente o harmônico da própria nota. Então, por exemplo, se eu tocar aqui na casa 12 da corda Mi e o próprio harmônico dele é a mesma nota. Se eu tocar aqui na casa 7, também tem harmônico. E essa nota é exatamente a nota da casa. Porém, uma oitava acima. Agora vem de novo a nota da corda. Ó. Eu estou tocando Mi na casa 5. Eu também tenho um Mi, só que é 2 oitavas acima. Sol sustenido, que é a própria nota da casa. E Si. Depois eu vou fazer um mapeamento completo de todas as notas onde você encaixar, porque dá para fazer arranjo com harmônico, né? Por exemplo, fiz aqui uma improvisação usando os harmônicos
e o jeito que eu conheço meu instrumento, tá? Então pratica para tirar o som dele, ó. Casa 5, 4 e 3. 5, 4 e 3. 5, 4 e 3. 5, 4 e 3. Dica, toca mais pra ponte. Não toca tanto aqui, porque senão ele não sai, ó. Agora, ó. Eu tô com baixo que nem é tão bom pra tirar harmônico assim. Eu tô com corda lisa, inclusive. Mas, ó, quando você toca pra cá, ele fica mais evidente, tá bom? Bom, vamos ao exercício final. Eu vou tocar essa harmonia que está aparecendo na tela, que é Sol menor 7, Dó 7, Lá menor 7 e Ré 7. Bom, o que a gente vai usar? Vamos usar os elementos que a gente já conhece, que é o quê? As tríades que a gente aprendeu na aula passada, mais essas ferramentas aqui dessa aula. Renato, eu não sei, não entendi essa cifra direito. O que é esse 7? Não tem problema, não precisa saber. A gente sabe as tríades, né? Então, o primeiro acorde ele é o quê? Sol menor 7. O que a gente vai poder tocar nele? Sol. Esse M de menor quer dizer que você vai ter a terça menor. Então, ó, pode tocar a terça aqui ou aqui, tá bom? Você vai poder tocar a quinta dele, que é aqui, ó. Beleza, vamos pro próximo acorde, o Dó. O Dó ele é maior, então ele vai ser aqui e a quinta justa também. Como é que faz para você saber essas notas, né? É muito simples. A terça ele sempre fala. Se for menor, ele vai ter um Mzinho ou um menos. Se for maior, ele não diz nada. Então é muito fácil. Você viu uma cifra lá, não fala nada sobre a terça, quer dizer que é maior. Ou não, ele falou que é menor, então quer dizer que é menor. No caso ali do Sol, ó, por exemplo, ele está falando que o Sol é menor. O Dó ele não fala nada, então quer dizer que o Dó é maior. Então Sol menor, Dó maior. Vamos para os próximos, ó. Lá menor e Ré maior, tá bom? Outra coisa que você pode tocar são as oitavas, né? Então, ó, vou tocar o Sol oitava acima, vou tocar o Dó oitava acima, vou tocar o Lá oitava acima, vou tocar o Ré oitava acima. Olha quanta possibilidade a gente já tem para essa cifra, né? Então, o que eu quero fazer? Vamos colocar um ritmo nisso. Eu vou tocar com o metrônomo. É muito importante você praticar com o metrônomo, você saber tocar com o metrônomo, você lidar com o metrônomo. O metrônomo é o seu melhor amigo. Quer dizer que você vai usar ao vivo? Quer dizer que o metrônomo é bom para fazer música? Não, né? Para tocar. Às vezes, dependendo do trabalho, tem um playback, daí você precisa do metrônomo para sincronizar. Mas assim, é muito legal tocar sem o metrônomo, né? Deixar a musicalidade fluir. Mas para você adquirir essa musicalidade, vale muito a pena você praticar com o metrônomo, né? Quem toca por anos com o metrônomo consegue ter o ritmo fixo, né? Então, quando você vai tocar, você vira um trenzinho, né? Uma locomotiva para a banda. Isso é muito bom. Então, pratique com o metrônomo para você ter o beat interno, a sua pulsação constante e firme, né? Isso vai ajudar muito a você fazer os grooves. Quando eu comecei a dar aula, era muito ruim. Tinha que pedir pro aluno comprar um metrônomo, custava R$300, que era, tipo, basicamente o preço do baixo. Hoje em dia, você baixa no celular de graça, né? Então, não há desculpa mais. Então, aqui, ó, vou pôr no andamento de 100 BPM. Então, tocando apenas as tônicas. Sol, Dó. Vou pôr Ghost Note. Você viu que eu pus uma nota a mais ali? O que eu pus? A terça. Então vamos pôr as terças. Então, ó. Oitava acima. Só que o Dó no grave. De novo. Pô, fui pro grave. Tá bom. Vou pro Sol agudo. E agora Dó agudo.
quintas. Tá, o que eu fiz? Toquei o Sol e a quinta dele, certo? Beleza. Vim pro Dó. Aqui o Dó, onde que tá a quinta dele? Eu estou no Dó. A quinta dele é o Sol. Tá bom. Mas eu peguei o Sol oitava abaixo. Então, saiba o seguinte. Quando você está no Dó, você tem uma quinta aqui, mas você tem uma quinta aqui também. Tá bom? Então você pode usar ambas. Olha que legal, você pode usar essa quinta aqui para vir pro Lá. Se você usar essa quinta aqui, você vem para esse outro Lá. Isso é muito legal para criar melodia nas suas músicas. Depois a gente vai ver o Walking Bass, que já vai pensar nisso, né? Você pensa no próximo acorde para você caminhar para ele. Por enquanto não se preocupa tanto com isso, mas você viu que dá para criar uns caminhos, né? Isso é muito legal. Por exemplo, eu toco no Sol, eu uso a terça para chegar no Dó. Aí eu uso a quinta para chegar no Lá. Aí eu uso a quinta para chegar no Ré. Posso usar a quinta para voltar para o Sol. Então, você pode criar caminhos, isso é muito legal. Então, vamos fazer com Ghost Note, com terça, com quinta, tudo isso que deu para fazer. Para você ver que dá para você ficar em cima dessa cifra aqui, girando nela, até amanhã e testando todas as possibilidades. A dica que eu daria, não repita muito. Se você fez uma ideia, depois você vai tocar de novo, faça diferente. Isso é muito legal para você estimular a sua criatividade, estimular o seu estudo também, para você fazer um estudo ativo, né? Não ficar apenas repetindo coisas que você já sabe, mas sim criando novas ideias e abrindo novas possibilidades. Ghost, ó. Usei o arpejo. Ó. Eu não gosto muito de usar tônica, terça, quinta. Eu acho que fica uma linha muito marcada, aquela linha muito óbvia, sabe? Mas dependendo do estilo, às vezes funciona. Às vezes você vai tocar uma rocha lá, enfim, tem certas linhas que funciona você tocar tríade mesmo, né? Fazer um... forró, né? Mas eu nunca... É a última linha que eu vou querer fazer, é essa aí. Mas faça os arpejos, ó. Enfim, aqui eu saí viajando, mas você viu quanta coisa dá pra fazer? É isso que a gente vai aprender no futuro. Uma coisa que eu gosto muito de usar são as terças no grave, né? Então, por exemplo, eu toquei Sol e terça. Pega o Sol aqui e toca a terça, ó, tá vendo? Ficou um desenho descendente. Mesma coisa vale para o Dó. Ó, Dó, terça. Tá bom, essa terça aqui é o quê? Mi, certo? Então, a terça de Dó é o Mizão, né? Então, Sol, terça. Que também pode ser Sol e terça. Aí eu venho pro Dó. Dó tem a terça aqui, mas tem o Mizão. Ou então, se você tá no Dó aqui, você tem o Mi. Tá vendo o desenho que é? Então, ó. Tá bom? Agora vamos pro Lá. Lá, terça, que poderia ser Lá, terça, que poderia ser Lá, terça. Tá vendo, ó? Lá, terça. Só que eu peguei o Lá oitava. Mas a terça eu mantive no grave. Isso é muito legal, porque daí você gera terças descendentes. E eu vim pro Ré. Ré, ó, a terça dele tá aqui.
oitava abaixo da terça. O que eu fiz, ó? Ré, achei a terça. Que nota é? Fá sustenido. Toco Fá sustenido no grave. Isso aqui é a terça do Ré, tá bom? Então, ó, Ré, terça, que vai pro próximo acorde, que é o próximo do começo, que é o Sol. Então, olha que caminho bom. Sol, terça, Dó, terça, Lá, terça, Ré, terça. Sol. Beleza? O que eu fiz ali, né? Depois eu saí viajando, mas no começo foi Sol, terça, Dó, terça, Lá, terça, Ré, terça, Sol, terça que é Si bemol, Dó, terça que é o Mi, Lá, terça que é o Dó, Ré, terça que é o Fá sustenido. Faça isso exatamente como eu fiz, falando o nome da nota. É muito importante para você ir já tendo a consciência do que você está tocando. Tá vendo que eu não fiquei passando o número de casa para você, né? Eu tô falando qual é a relação intervalar e falando o nome da nota também. Isso com o tempo vai te gerar o quê? Você vai memorizar o som dessas notas, né? O som desses intervalos. Você vai evoluir como músico, né? Você vai ter uma ideia na cabeça, você vai conseguir passar para o seu instrumento. E isso é muito importante. Então, talvez seja mais fácil, né, eu te dar uma tablatura de um groove agora, por exemplo, com os xizinhos, anotando aqui, Ghost Note e tudo mais, mas eu estou tentando te passar na prática e de maneira racional, tá legal? E para finalizar, vou fazer de maneira ascendente, vou colocando cada vez mais coisas no nosso groove. Então, pega o baixo e toca junto comigo. Sol, Dó, Lá, Ré, pus a quinta, de novo, vou pro Sol agudo, ó, Sol, quinta, Dó, quinta, Lá, Ré. Aqui eu usei quinta e oitava. Esse é bem óbvio, né? Ó, quinta, oitava, Lá, quinta, oitava, Ré. Fica sempre o mesmo desenho, né? Mais ritmo, né? Você já viu que fica meio parecido com o James Jamerson, né? Ele usa basicamente isso, né? As notas das tríades, das tétrades. Depois ele vai colocar algum modo, alguma escala e algum cromatismo, né? Com isso você explica toda e qualquer linha de baixo ou melodia, né? Só existem notas do acorde, da escala e notas que não são nenhuma nem outra, que são os cromatismos. Mas se você tiver as notas do acorde muito bem mapeada, você vai fazer uma linha boa. Você viu que com pouco recurso, aí a gente já consegue fazer uma linha legal, né? Sol, Dó, terça, Lá, terça. Vamos fazer uma com terça? Ré, terça, Sol, terça pro agudo, Dó,
terça pro grave, lá, terça pro agudo, ré, terça pro grave. Vamos de novo, sol, terça pro agudo, dó, terça pro grave, lá, terça, sol, terça pro grave, eu vou fazer sol, terça pro grave, dó, terça pro agudo, lá, terça pro agudo, ré, terça pro grave, sol, terça pro grave, dó, terça pro agudo. Ah, perdi. Mas é isso, você viu que legal trabalhar o raciocínio, né? Então, com o tempo, você vai virar uma pessoa que consegue pensar mais rápido. Aparece uma cifra, você já, pum, faz uma linha de baixo mó interessante de primeira. Mas com o tempo, você vai ter que ficar fazendo aos poucos, né? E colocando as notas. Então, o que eu sugiro? Pega as músicas que você já tá tocando, que você foi tirar, pega as cifras dela, acha as terças, acha as quintas, beleza. Acha as terças pro grave, acha as quintas pro grave, tá? Tenta pôr uma ghost note ou outra, vê se você está abafando da maneira certa e cuidado para não fazer nenhum harmônico por enquanto, que a gente não vai querer fazer, mas no futuro eu vou ensinar você a fazer arranjos com ele, que nem eu mostrei aqui, e aí vai ter as aulas de como aplicar e tal. Por enquanto eu quero que você tire o som do harmônico, para você conhecer o seu instrumento, para você aprender a afinar, para você aprender a fazer alguma coisa. Pode tocar de repente um harmônico e alguma nota, isso é uma coisa muito legal. Pode dar uma fuçada nisso, mas saiba que não vai ser a coisa mais importante de você saber no momento, tá bom? Espero ter ajudado, valeu por ter ficado até o final, se inscreva, curta o vídeo, valeu, espero ter ajudado e até uma próxima.